Finalmente chegou a hora de continuarmos diretamente de onde o vídeo mais popular do canal parou. Eu pedi 5.000 likes para continuação e já tá com 17. Desculpa o atraso, tá bom? Mas desde lá, como dá para perceber, já fazem mais de 40 dias e eu percebi que para continuar esse resumo não seria saudável para minha pessoa fazer mais um daqueles gigantescos assim de forma direta, porque ia demorar muito, ia pegar muito tempo e não ia sair nada no canal durante esse tempo, tá ligado? Aquele formato é mais trabalhoso de se fazer, então eu decidi o seguinte: vamos ir analisando e resumindo em partes, e quando chegarmos à conclusão de algum arco, eu corto tudo bonitinho e posto no formato maior, com mais de 1 hora, se der 1 hora e tal. E pronto, tá bom? Caso tu queira esperar, daqui umas 4, 5 semanas deve estar saindo. Mas eu indicaria tu ficar por aqui. E se tu fosse novo também, já se inscrever, né? Seja bem-vindo, tu tá em casa. Os resumos, já que ficarão divididos, terão uma playlist em sequência para caso você ter encontrado por aí esse vídeo, não se perder e não saber aonde você pode estar continuando diretamente daqui, beleza? Ela é o primeiro link da descrição e vai ficar em todas as partes. Eu não acho que eu tenho motivos para enrolar mais, então, dados todos os avisos, vamos para o pós-partida Blue Lock vs Sub-20 e o que isso resultou no mundo da obra e na carreira dos garotos. Simbora! Após o fim da maior partida de todo o Blue Lock, a primeira coisa que ocorreu foram os meninos irem festejar. No próprio resumo eu devo ter citado isso, só que pessoal, os garotos permaneceram mesmo depois das festividades dentro daquela gigantesca construção onde eles iniciaram os treinamentos. Depois de eles terem descansado e terminado as comemorações ali em relação a terem vencido a partida, aí sim que eles tiveram o que podemos chamar aí de férias do Blue Lock. Os seus utensílios foram devolvidos e aparentemente 2 semanas de folga foram dadas. Tendo um mini time skip, percebemos o Izagi já amarrando o seu sapato, pois vai sair com alguns amigos. E quando chegamos em Shibuya, ali em Tóquio, vemos que o Shigiri e o Bashira estavam juntos num café. Uma coisa que é bastante estranha é que nós estamos no capítulo 150 da obra e agora é a primeira vez que estamos vendo eles, tipo, com a roupa normal, tá ligado? Sem ser de treino. Só que realmente as roupas, de certa forma, representam traços da personalidade de cada um. Eu até indico que durante o vídeo você dê uma olhada, pare para dar uma olhada na forma como o autor trabalhou o designer de cada um aqui fora do Blue Lock, pois realmente ele caprichou nisso e essas roupas mais casuais acabam demonstrando de certa forma alguns pontos das personalidades dos personagens. Bem, o Izagi chegou no ponto de encontro e o Shigiri o cumprimentou, com o Bashira também cumprimentando ali logo em seguida. O Bashira comentou o quanto o leite com creme de caramelo e mel que ele estava tomando era delicioso. E o Shigiri chamou seu paladar de infantil, enquanto tomava ali um cafezinho de qualidade. O Izagi perguntou se eram apenas eles ali. E essa parte é interpretação minha, pessoal. Mas olhando para como mal saindo do Blue Lock, todos os garotos já se reencontraram e se consideram agora como amigos, dá para se entender que pelo menos a maioria deles eram bem solitários, tá ligado? Eu senti isso, pelo menos. O Shigiri falou que tinha convidado o Raishi e o Nico, mas eles não quiseram vir. O Hiyori morava bem longe, então logicamente também não pôde, e pensando ali consigo mesmo, ele mostrou que só conseguiu vir, pois a sua irmã morava em Tóquio. E o Bashira, por outro lado, tava gamadão no suco de chantilly, e acabou dizendo ali que o Igaguri teve que ajudar no templo em que morava, enquanto o Gagamaru simplesmente se isolou numa montanha, dizendo pra não procurarem por ele. Nem se quisessem eles deviam conseguir, né? Já que o cara foi simplesmente pra uma montanha. Meu irmão, que viagem. Mas ele foi, né? Ele foi pra lá e ficou isolado. O Shigiri não possuía o número do Kunigami e ele ficou ali meio que batendo na mente que devia ter chamado ele. Já o Bashira, logo em seguida, perguntou se o Izagi tinha convidado alguém. O Yoshi falou que o Nagi tinha dito que ia vir, porém, olhando as mensagens no celular, ele notou que o preguiçoso, adivinha, tinha acabado de acordar. Os três estavam felizes em estarem livres para fazer o que quisessem, e quando chegou o momento de decidir o que iam realmente fazer, ninguém tinha um plano. O Shigiri perguntou se os dois tinham ali visto as notícias, e obviamente, como bons desinformados que são, eles não tinham lido. Só que bem, o Blue Lock simplesmente
tinha explodido na internet depois desse jogo contra o Sub-20, os fazendo ficarem bem famosos. O Izag e sua equipe estampavam diversos sites de esportes, e o que eles diziam é que essa partida tinha chamado bastante atenção por causa da estreia do Hitoshi Sai como jogador na seleção. Entretanto, o que foi inesperado foi o completo espetáculo com resultado surpreendente que aconteceu. O sonho do Ego Jinpachi em criar o melhor atacante do mundo aqui no Japão mostrou sua força, e sua equipe composta apenas por atacantes deu um show. Essa partida não foi assistida apenas no Japão, mas sim no mundo inteiro. E em uma filmagem, vemos aquele velhinho, filho de uma mãe, tendo virado a casaca. Ele disse que tipo, o Blue Lock era quem moldaria o futebol japonês, além de que ele insinuou ali que sempre acreditou no projeto e não sei o que. Me diz se esse cara não merece ser calvo. Bem feito, velho. Na moral, filha de uma mãe. Enquanto trocavam diversas opiniões distintas, os meninos olhando para o outro lado da rua perceberam um negócio. Os outros membros do Blue Lock estavam lá. Como se num passe de mágica, aquela palavrinha de roteiro se fez presente e entrou em ação. O Bashira simplesmente chegou cumprimentando geral e eles se trombaram. E quando o Karasu perguntou sobre o que eles tinham vindo fazer por ali, o Izag disse que vieram para se divertir. Já mandando a mesma pergunta de volta, a resposta que ele recebeu foi um pouco diferenciada. Nós estamos aqui discutindo sobre o mercado de ações e falando sobre o futuro enquanto começamos uma marca de roupas. Por outro lado, o Otoya só queria saber das garotas de Shibuya. Só que de qualquer forma, quando o Reu perguntou pro Izag onde estava o Nagi, o Izag foi olhar se ele tinha mandado alguma mensagem. E bem, o cara é o déficit da atenção em pessoa, velho. O nosso querido Sr. Nagi tinha parado num fliperama que encontrou no meio do caminho e disse que iria se atrasar justamente por isso. Juntos, então, todo mundo decidiu ali o encontrar, o caçar onde nada ele tava ali em Shibuya. Chegando no salão de jogos, nada melhor do que jogar, não? Na máquina de pelúcia, o Otoya conseguiu enquanto mandava a todos ali admirarem o seu fluxo. O Yukimiya, com uma mira afiada, acertou ali o alvo como se não fosse nada. Já o Nagi estava pronto para receber sua punição por ter enrolado tanto ali, esquecido de se encontrar com o pessoal. O Wario, por outro lado, tava jogando sinuca e ele só queria mostrar o quão estilosa era a sua habilidade. E jogando ping-pong, nós vimos o Izag derrotando o Nagi. O clima tava super amigável, mostrando o quão próximos todos tinham ficado. E indo aos quartos de karaokê, adivinha quem tava tomando uma esculhambação porque chamou duas minas pra sair no mesmo lugar e horário? Sim, senhoras e senhores, o pai de 38 anos do Blue Lock, Oliver Aiko. Ele tomou um tapão na cara e logo após disse que a equipe do Sub-20 inteira estava ali presente. Um adendo, o Izag citou que as garotas que estavam por ali eram muito mais velhas do que eles, então, associando uma coisa com a outra, podemos chamar o Aiko de pegador de casadas, não? Não sei, fica por vocês essa daí. Entramos então na sala onde o time do Sub-20 estava, e a zorra simplesmente estava feita. Era um tocando pandeiro, outros três cantando, e quando ambos se tombaram, achando que iam tomar vantagem ali, porque estavam em número maior, logo o resto da galera colou junto. A rixa foi travada e, para termos o acerto de contas, a nova partida seria no boliche. Chegando lá, um bolichista ali muito estiloso e com pose e estrutura óssea de um profissional tava jogando, metendo um belo strike. Quando pararam para olhar bem, imagina quem era. O Rei Barô é quem tava ali. E ele, estressado, disse que ali era o seu templo pessoal. O Nagi percebeu que ele possuía sua própria bola e o cara ficou puto por ele estar tocando nela com suas mãos sujas. Até luva o homem usa pra jogar a bola de boliche. O bicho é profissional, tá ligado? E assim nós seguimos. A disputa tava acirrada e se de um lado o Shigiri fazia um spare, do outro o Darai, pedindo poder ao Buda dos golaços, simplesmente com alguma recitação, fez um strike também. Na vez do Nagi, o peso da bola o desequilibrou, fazendo que ele meio que caísse ali de uma forma meio torta no chão. Só que mesmo assim, o preguiçoso também tinha feito ali seu strike. Então,
tivemos a primeira real confirmação da fama que os meninos estavam fazendo. Mulheres, jovens garotas os reconheceram e já estavam pensando sobre pedir autógrafos. Os caras são muito ligeiros, velho. Olha onde o Doutor e o Sendo já estavam. Mas o Aiko chamou ali para um segundo round, mas infelizmente ou felizmente, o Izagi já tinha outro compromisso. Passando algum tempinho, vimos o Izagi na estação esperando pelo trem. E esse momento, pelo menos para mim, marca demais. Uns pais ali chegaram com o seu filho e questionaram se ele era o Izagi. A mãe, toda alegre, falou sobre eles terem visto o Izagi jogar e disse que o seu filho tinha se tornado fã do Yoichi. A criança sorridente disse que adorou o gol dele no final e também contou que gostava do Izagi e do Blue Lock como todo, pedindo ali de forma fofa para apertar a mão do protagonista. O Yoichi claramente aceitou e eu sei que essa cena deve ser besta para muitos, mas se colocando no lugar de alguém que sempre almejou ser jogador de futebol, podemos ver através da criança, que é a mais pura representação ali de inocência e verdade, o sonho do protagonista estando cada vez mais próximo de se tornar realidade. O garoto desejou que o Izagi se esforçasse e disse que ia tentar ser que nem ele um dia. E assim, eles se despediram enquanto o prota entrava no trem. O Izagi ali percebeu consigo mesmo que as coisas realmente tinham mudado. Mas, voltando atrás no que pensou, ele percebeu que, na verdade, ele é quem tinha mudado. O seu gol tinha realmente ali transformado o mundo ao seu redor. Tendo saído do trem, vimos qual era o compromisso do Izagi. Ele basicamente veio se encontrar com o Tada, um amigo dos tempos de escola. O cara chegou tirando uma onda pelo Izagi estar famoso e tal. E se você não lembra, esse Zé Ruela aqui é o que lá no começo da história o Izagi tocou a bola e aí ele acabou perdendo o gol e o Kira venceu. Pronto, é aquele cara mesmo. Mas bem, seguimos adiante. O Izagi encontra a resposta, brincou com aquele momento dele ter perdido o gol, só que seu amigo realmente o parabenizou por ter se tornado o herói do futebol japonês apenas em um dia. A vida era realmente cheia de surpresas, e pedindo um autógrafo para se gabar, os dois continuaram tirando um com a cara do outro. Izagi perguntou então como as coisas estavam na escola. O próximo ano já seria o último deles no ensino médio, e o Tada disse que o objetivo do time era o mesmo de que antes, chegar nas nacionais, um por todos e todos por um. O Yoichi pensou em como essa frase era nostálgica, e aí foi que o Tada meteu essa: tu pode voltar quando quiser, essa é sua casa, mas ainda não consigo acreditar em como você foi sortudo. Um gol de bandeja daqueles no último momento, você marcou por pura sorte. Meu amigo, cara, pô, é onda, né? Tu se esforçar pra receber uma dessa que é sorte, mas a sorte mesmo aqui é que o Izagi é um personagem mais de boa. Só que, tentando entender o que o Tada queria falar com isso, ele questionou sobre o gol de bandeja. A que se referia isso que ele estava tentando falar? E o garoto disse que o Izagi só tinha aproveitado os últimos segundos em que a bola acabou indo para o seu lado. E consigo, ele pensava que se tivesse ido ao Blue Lock, também poderia ter sido um herói como o Izagi. Brincando com o Yoichi ali, ele disse que talvez o seu gol tenha usado toda a sorte da vida inteira dele. E bem, spoiler, o Izagi não marca gol desde essa partida contra o Sub-20, então talvez ele tenha ficado amaldiçoado mesmo, ó. Vai fazer quase 2 anos no mangá que ele não faz, então De qualquer forma, o Izagi, percebendo as palavras inocentes de seu ex-colega de clube, apenas riu e, pensando consigo mesmo, se questionou como ele achava que o próprio tinha se sentido lutando todo esse tempo no Blue Lock. De qualquer forma, os dois se despediram e ali o Izagi percebeu que o Blue Lock e seu cenário, o caos, tudo presente ali dentro daquele sistema, o mudaram, o mancharam. Ele tinha percebido isso, tá ligado? E assim voltamos à instituição do Blue Lock, onde o ego conversava em múltiplos telões
com diversos donos de clubes. Isso aqui não foi especificado, mas dá para interpretar dessa forma, tá bom? Os ricões estavam dispostos a fazer uma aposta, mesmo sendo um investimento de risco. E o ego ali disse que a fase 2 do Blue Lock iria envolver o mundo todo como um projeto de entretenimento de larga escala. O que esse maluco por futebol queria era basicamente criar o melhor atacante do mundo, e isso acabaria culminando em criar um novo Big Bang das supernovas, que no caso aqui são jogadores intitulados como jovens promessas mundiais da nova geração. Ele queria realmente criar alguém que fosse acima do nível dos que são melhores hoje em dia. Vemos então o Rim finalmente sendo mostrado, e ele estava exatamente no lugar onde antes do sair ali para a Europa, eles tomavam picolé juntos. Vendo uma notícia ali que falava sobre o Sai ter perdido aquela bola para ele e tal. O próprio pensou em cima disso, sobre naquele instante ter realmente conseguido derrotar seu irmão. Ao forçar seus instintos e seu desejo de derrotá-lo até o limite, o Itoshi tinha sido capaz de fazer a sua melhor jogada, e por um triz ele conseguiu segurar seu irmão. Só que para ele, a questão em si era o que danado seria que era essa coisa que ele sentia no fundo de seu peito. Uma sede de sangue tão nova, mas tão nostálgica tinha brotado, e o garoto não compreendia isso. O que ele sabia era que seu irmão conhecia essa coisa, e sem sombra de dúvidas havia tentado extrair esse ego dele. Tipo, o Sai realmente tinha tentado ali extrair esse potencial de seu irmão. Só que no fim, mesmo assim, quem foi escolhido foi o Izagi. O Yoshi é quem tinha vencido o jogo, e por isso o Rin sabia que ainda lhe faltava uma coisa. Ele precisava mudar, se reencontrar, entender qual o seu real futebol, para que assim pudesse esmagar o Izagi. E olhando para um sereno pôr do sol, assim vimos ele pela última vez, pelo menos falando diretamente assim, raciocinando e mostrando seus pensamentos. Até os dias atuais ele não aparece mais na obra, pô, dá até uma saudade. Voltando para casa, o Izagi estava junto de seus pais, e ambos os dois só ficavam brincando com o fato dele ter aparecido na TV. A mãe tinha preparado um prataço de comida e mais à frente demonstrou empatia pelo seu filho, fazendo uma pergunta que no fundo ela já sabia. A vida deve ter sido difícil no Blue Lock, não é? Só ter sido selecionado entre todos aqueles talentos já é um feito incrível, mas você é ainda mais por marcar aquele gol, era o que ela dizia. O seu pai disse que ele tinha sido demais e que ambos estavam orgulhosos dele. Por mais que eles não entendessem muito sobre futebol, os dois estavam muito felizes de ver seu filho dando tudo de si. E para serem sinceros ali, na real, não importou se o Izagi marcasse vários gols ou nenhum, porque no fim, independente do título que ele recebesse pela sociedade, ele sempre seria o Yoshi deles, o filho. Os dois concordavam absolutamente com isso e diziam que não importasse o que ele decidisse, eles sempre teriam orgulho de quem ele é. Dando portas ali pro Izagi viver sua vida como quiser, percebemos o quão o apoio da família é importante. Talvez nos dias atuais, com a informação sem pausas, com o desespero da mídia que já vem desde sempre em rotular as coisas, isso passa despercebido. Mas essa é a essência de nós, seres humanos, o grupo, as amizades, nossa família, as pessoas que querem o nosso bem e que nós também tornamos isso recíproco, são capazes realmente de nos fazer melhorar. E pro Izagi saber disso, o deixava grato. Já deitado na cama, ele pensava sobre o que significava viver sua vida como quiser. Graças ao Blue Lock, ele tinha mudado, mas ao longo do caminho ele acabou abandonando muitas coisas. O Yoshi viajava entre as percas e as conquistas que ele tinha tido, e enquanto isso, ele apenas pensou no sentimento e prazer que foi fazer gols, de mudar o mundo com suas próprias mãos. E com isso tudo, ele acabou decidindo que queria viver para o Blue Lock. O celular dele tocou e era a notificação do projeto. A Anri tinha mandado uma mensagem. Era hora de voltar das férias. Eles receberam ali a data de volta certinha, o horário e tudo mais. Os meninos em Shibuya também receberam, como também o Gagamaru, que estava lá nas montanhas assando uns peixezinhos ao lado das fogueiras.
Por outro lado, o Budistinha tava limpando ali o templo com toda a força de vontade. O Raishi tava destinado a destruir todo mundo. O Hiyori, o Nico, o Nanase e também o Shidou receberam essa mensagem geral, tá ligado? Basicamente todo mundo recebeu a mensagem ao mesmo tempo. Foi uma mensagem enviada para o grupo. E basicamente, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos ao novo horizonte do Blue Lock. Para se tornar o melhor atacante do mundo, aqui se inicia a segunda fase, que tem muita coisa por vir. Bem, o resumo de hoje, como eu disse, é curto, mas já deu pra tu sentir o gostinho do que tá vindo por aí, né? Só que de qualquer forma, eu já deixo avisado que com os resumos sendo mais curtos, significa que rapidamente eu vou voltar por aqui, tá ligado? Então, fica de olho, tá ligado? Se liga. Já você vai piscar o olho, já vai ter outra parte aqui. Então, se inscreva caso tu seja novo. Verifica também se você já bebeu bastante água no dia de hoje, porque os seus rins agradecem. E no mais, já na semana que vem, entraremos adentro da segunda fase, a Liga Neo-Egoísta em Blue Lock. Te vejo aqui em breve, tamo junto, valeu, falou, tchau, tchau.